E para ajudar a gente a entender melhor o que é que está acontecendo nessa manhã, nós vamos conversar com o cientista político, o professor da FGV de São Paulo, Eduardo José Green. Para iniciar a nossa conversa, explica aí então para a gente, professor, o que é que desencadeou essa operação toda. Bom dia, Rafael. Prazer estar com vocês novamente. Bem, essa operação ela é uma consequência de investigações que já vem acontecendo, levada a cabo pela Polícia Federal, pelo STF, pelo menos desde 8 de janeiro do ano passado, quando se configurou a tentativa, que eu entendo explícita, de um golpe de Estado. E uma operação daquela magnitude, evidentemente, ela não poderia ser conduzida por poucas pessoas e dificilmente seria arquitetada sem que houvesse também articulação com estruturas, órgãos, recursos que pudessem viabilizar uma atuação tão expressiva como aquela que houve naquele momento. Então, essa operação que foi desencadeada hoje, ela revela, ao que tudo indica, evidências pelo menos muito robustas de que, de fato, uma organização criminosa que envolveu pessoas ligadas ao governo do ex-presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, seus assessores políticos mais próximos e, infelizmente, representantes das três forças, ou pelo menos da Marinha e do Exército Brasileiro, num esforço de não aceitar a vitória do presidente Lula, democraticamente eleito nas urnas no final de 2022. Então, a operação, ela, ao que tudo indica, chega numa fase mais aguda agora, porque todos os depoimentos colhidos, todas as provas colhidas fazem, eu quero crer, que a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal já tenham provas suficientes para adotar esse conjunto de medidas cautelares, suspensão dos cargos públicos, retenção de passaporte, porque, ao que tudo nos leva a crer, são muito graves as acusações existentes e, como nós sabemos, o crime contra o Estado de Direito no Brasil é gravíssimo. Ele é passível de prisão, ele é passível de penas muito pesadas, e acho que essa operação ela é exemplar politicamente falando, porque se a democracia brasileira não punir os responsáveis por terem arquitetado a tentativa de golpe de Estado no ano passado, passará a impressão que apenas as pessoas que participaram da invasão do Congresso e do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto serão penalizadas e não os verdadeiros líderes desse movimento. Concluo dizendo, Rafael, que desde o início do ano passado é sabido que, politicamente falando, o ex-presidente Bolsonaro era o responsável pelos atos que levaram à tentativa de golpe. Mas acho que agora nós estamos chegando numa fase que avança para além dessa responsabilidade política, na medida que nós passamos a ter mais evidências jurídicas robustas que já vão gerando evidências nessa direção. Então eu acho que a consequência dessa ação desencadeada hoje é estreitar muito a investigação, não apenas em relação a participantes do governo Bolsonaro, mas particularmente em relação ao seu núcleo mais próximo e ao próprio presidente Bolsonaro.